versículo 6 e seguintes. Está antes do livro antes de Salmos. Quem abriu, diga amém. Capítulo 1, versículo 6 e seguintes. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercastes tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Até aqui, meus queridos irmãos. O livro de Jó, conforme eu disse inicialmente, é um livro muito atual. Eu convidaria aqui o levita Samuel para estar aqui, por favor, aqui no piano. É um livro muito atual, um livro que muito nos ensina quando ele é ministrado ou quando ele é pregado, quando ele é falado aos nossos corações. É um livro que nos retrata a vida de um homem, mas que nos retrata na vida de um homem que tem um contexto a nível geral, não só na vida dele, mas na vida daqueles que o rodeavam, os seus servos, as suas servas, mas também os seus filhos e toda a envolvência, não só da sua própria vida, mas numa sociedade que rodeava este homem, este grande homem de Deus. É um personagem bíblico, muitos o retratam muitas vezes, é um personagem histórico. A história ela está baseada na cidade, na terra de Uz, a sudoeste do Mar Morto, ao norte da Arábia. Suas riquezas eram calculadas naquele tempo, não monetariamente, não em dinheiro, mas eram calculadas por gado, ou seja, naquele tempo, quanto mais gado houvesse ou que um proprietário tivesse, mais rico ele seria. E também era calculado pelo número de terras, porque tendo muito gado, as terras também teriam que ser contabilizadas para esta fortuna imensa que este homem ele tinha e alcançou através da providência de Deus. O livro de Jó lida com a pergunta que é feita ao longo dos séculos: se Deus é justo e amoroso, porque permite que um homem realmente justo como Jó ele sofra? E é uma pergunta que pode ser também ministrada para os nossos corações. Se Deus é justo, se Deus ele é um Deus tão amoroso, por que é que permite que muitos de nós soframos as consequências de uma vida, soframos percas, soframos tantas percas a nível financeiro, tantas percas a nível, quem sabe, também familiar, que muitos de nós que estamos aqui, não estamos isentos de que isso possa tanto acontecer. Vivemos
os tempos, conforme eu disse, em que as percas elas são tantas, irmãos. As dificuldades elas são imensas. As dificuldades que cada um de nós passamos. Mas existe uma diferença entre nós que somos servos. E existe uma diferença abismal em relação ao mundo que se encontra lá fora. A diferença é, você quando vem a perca financeira, ou quando vem a perca familiar, ou muitas percas que possam acontecer ao longo da nossa vida, da nossa história aqui na terra, a diferença é que você saberá lidar de uma forma diferente, porque você tem Deus na sua vida. E a diferença do mundo é que muitas das vezes ficam tão desesperados, que muitas das vezes procuram soluções ambíguas para a vida, para a situação de Deus, para o intelecto do próprio Deus. E eu digo ambíguas porque muitas das vezes homens e mulheres que têm percas financeiras pensam no suicídio, pensam na loucura humana, pensam em tudo menos se entregar a Deus. Mas hoje Deus com certeza nos trará uma mensagem para que nós possamos ver que perder muitas das vezes não é perder. É perder sim financeiramente, mas é ganhar algo completamente diferente. É ganhar a proximidade com o nosso Deus. É ganhar uma proximidade com aquele que fez os céus e a terra. É ganhar uma proximidade com aquele que sempre nos está a ensinar constantemente como lidar com as perdas, como lidar com as dificuldades, como lidar com o sofrimento, como lidar com a ambiguidade, como lidar com o desespero, como lidar com a indiferença do ser humano, como lidar com aqueles que estão lá fora e que tantas vezes não compreendem o porquê que você está aqui a aprender mais do Senhor. Meus queridos, assim como o ouro é refinado pelo fogo, Deus te provará tantas e tantas vezes pelo sofrimento. É difícil às vezes um pastor estar a falar em situações de sofrimento, Diácono Wagner. Às vezes é difícil porque nós gostaríamos de pregar sempre palavras onde enchessem e completassem o ego humano. Mas nós não estamos aqui para encher o nosso ego, ou completar o nosso ego, porque Deus, no final, Ele não vai querer a nossa carne para nada. Ele criou-nos a nós com muito amor, com muito zelo, sempre com muita dedicação, sempre nos ensinando. Mas no final tenha você por ciência que Deus no final, Ele só quererá requerer a tua alma para estar presente e diante do trono de Deus, quando no julgamento final Ele te chamar a tua alma diante dEle e dizer: tu és meu. Então para isso nós temos que constantemente estar a aprender a palavra do Senhor, compreendendo aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, não compreendendo o que Ele quer para a vida, quem sabe atual, mas para o futuro que há de vir, e que esse futuro passa por aprender a palavra do Senhor, muitas das vezes até não gostando da própria palavra, mas que essa palavra ela sirva para a edificação da nossa própria alma, nos levando para um patamar diferenciado, que é um patamar diante da presença do Senhor. Então, meus queridos e amados irmãos, Jó, neste tempo, ele tinha cerca de 60 anos de idade. E tendo os filhos de Deus, antes de Jesus ele ser morto, dele ser sacrificado e morto, e antes de Jesus ele ser sacrificado como o cordeiro entregue por toda a humanidade, os filhos de Deus, eles se encontravam, a Bíblia não nos fala de quanto em quanto tempo os filhos de Deus se encontravam com Deus, iam à presença de Deus. E os filhos de Deus eram os anjos. Os anjos tinham com Deus como que uma reunião de tempos em tempos, em que iam lá falar
com certeza a vida dos seus filhos na terra, a criação humana, aqueles que saíram do pó da terra, criados pela própria mão de Deus e criados do próprio pó da terra. Então de tempos a tempos iam se encontrar com Deus para falar, quem sabe, de A, B ou C, dizer: olha, aquele teu filho, ele está no bom caminho, aquele não está. Quem sabe? Isso são palavras minhas. E no meio dos filhos de Deus, Satanás também foi para aquela reunião. Era uma reunião, está descrito aqui na Bíblia, era uma reunião que se fazia. E nessa reunião, Satanás ele também vai estar ali presente. E todos nós sabemos que Jó era um homem diferente. Era um homem que despertava o interesse não só daqueles que o rodeavam na terra, mas principalmente despertava o interesse de Satanás. Porque Jó não era um homem qualquer. Jó era, como que já falámos aqui no ensino de sábado EBT, era como que um candelabro, era como que uma luz que iluminava na terra. E Jó estava a olhar provavelmente para uma imensidão de terra e via muita escuridão. Mas naquela altura ele olhava para um determinado lugar na terra de Uz e via uma luz, uma candeia acesa, muito iluminada, porque era um homem diferente. Quando ele olha para ti, irmãos, ele não olha para ti de uma forma, não olha para a escuridão, ele olha para ti e ele vê candelabros, ele vê luzes acesas, ele vê coisas diferentes. Quando ele olha para ti, ele vê esperança. Quando ele olha para ti, ele vê amor. Quando ele olha para ti, ele vê situações completamente diferenciadas das do mundo. Então, ele não está com os olhos colocados no mundo, ele está com os olhos colocados dentro da igreja, porque aqui estão os candelabros, aqui estão os Jós da vida, aqui estão os Jós que transformam a terra, aqui estão os homens e as mulheres, os jovens, que irão transformar toda esta terra. Então ele está com os olhos postos em ti. E ele estava com os olhos colocados em Jó. E naquela reunião, Deus olha para os seus servos, para os seus filhos, para os anjos, e denota a escuridão no meio dos seus filhos. Ele viu a escuridão ali naquele lugar, ele viu Satanás. E ele olha para Satanás, com certeza manda afastar os seus filhos, os filhos da luz, os anjos, e pergunta-lhe a ele, pergunta que está na Bíblia: viste tu o meu servo Jó? Viste tu o meu filho, o meu querido filho reto, o meu querido filho fiel? Viste tu o meu filho que se desvia do mal? Espírito Santo de Deus, Santo de Israel. E quando nós olhamos para aquele homem, e quando nós vimos que Deus agora está a falar para Satanás, e todos vocês sabem quem foi Satanás. Satanás anteriormente, ele era um anjo de luz, era um querubim ungido da guarda, era um anjo escolhido por Deus, era um anjo que andava sobre pedras afogueadas, era um anjo que ao adentrar no reino de Deus, ele estava ali escolhido por Deus, criado por Deus para fazer a vontade de Deus. Mas todos vocês sabem que ele mesmo naquele tempo, antes de estar na terra, sendo perfeito em sabedoria, mesmo estando no jardim do Éden, diante da presença de Deus, e toda a pedra preciosa era a sua cobertura, sobre as pedras preciosas andava, até que se achou iniquidade em si, até que se achou iniquidade naquele anjo. E todos vocês sabem, descrito em Ezequiel capítulo 28, descrito em Isaías capítulo 14 versículo 12, ou descrito também em Apocalipse, no livro de Apocalipse capítulo 12 versículo 7, onde nos fala sobre a destruição, ou seja, daquele anjo, onde ele arrastou uma terça parte dos anjos para a terra. Como pensaria Satanás estar a olhar para a luz, para olhar para Jó,
olhar para um homem que desejava algo diferente. Satanás, irmãos, como todos vocês devem saber, ele desejou ser semelhante ao Altíssimo, subir ao céu, assentar em trono. Como é que um anjo que outrora tinha tudo e agora que tinha sido jogado sobre a terra, olha para um homem que tinha sido criado do pó da terra, feito do pó da terra como eu, como tu, e Deus olhar para ele com amor, e Deus olhar para ele como testemunhando e dizendo: viste tu, meu servo Jó, íntegro, reto, um homem que se desvia do mal, um homem que não faz mal a ninguém. Como sentia Satanás com tanta raiva, Satanás sentiu com tanta raiva que disse assim para Deus: olha, retira tudo o que ele tem, retira os bens que ele tem, por outras palavras, e não vai ele negar o teu nome. Quantas percas você teve? Quantas percas a nível financeiro ou a nível familiar, que foi feita, quem sabe, a mesma pergunta. Então nós vimos que agora Deus vai responder: olha, vai, mas não toques na sua vida. Satanás, irmãos, imediatamente ele sai. E quando ele sai para destruir a vida de Jó. Ele sai para destruir a vida de um homem, para que ele não viesse a ter coragem de viver, de sobreviver na terra. Quando Satanás ele vai contra a vida de Jó, ele vai para dar um exemplo que a humanidade, ela não servia para nada, não servia para ser adorador, que Jó não servia para ser adorador. Seria para provar que eu e tu não servimos para ser adoradores, mas Jó ele vai provar o contrário. E quando nós vimos que agora Satanás ele vai, destrói todos os bens, eram 500 juntas de bois, eram como se fosse 500 caminhões a transportar mercadoria, mas naquele tempo eram 500 juntas de boi a lavrar as terras que Jó tinha. Eram 7.000 ovelhas, pastores tomavam conta daquelas ovelhas, 500 juntas de bois, era preciso 500 homens para cada junta para cada junta de bois. Toda a família daqueles homens dependentes daquela situação. Então vai Satanás, destrói roubando, destrói com fogo, destrói, meus irmãos, todos os bens daquele homem que durante 60 anos levou a conquistar todo aquele património, e sempre na perfeita comunhão com Deus. E depois, não contente com isso, um vento vindo do norte vai onde os filhos de Jó estavam reunidos. Eram 7 filhos e 3 filhas. E um vento toma conta daquela casa e a laje cai sobre aqueles filhos, matando todos os filhos de Jó. Agora, meus queridos e amados irmãos, todas essas percas, elas não foram feitas ao acaso. Conforme eu já disse, era para provar que o homem não serve para ser um verdadeiro adorador. Ele tinha pecado, ele tinha se autodestruído, e com ele 1/3 dos anjos tinha sido corrompida. E agora ele queria fazer valer a sua palavra e dizer que Jó não servia como adorador. Quantas percas você teve financeiras em que te levou a ter pensamentos diferenciados? Pensamentos não de Deus, mas pensamentos humanos. O que você está a passar neste momento, na sua vida, dentro da sua casa, dentro do seu lar, que te leva a pensar que aquela perca, Deus ele poderia ter impedido, poderia sim ter impedido. Qual é a dificuldade que tu tens no teu trabalho, que demora, quem sabe, meses ou anos, e que estás diante do teu patrão e ele não te respeita? Qual é a dificuldade que tu tens em arranjar trabalho? Não é o caso dos que estão aqui, mas aqueles que estão lá fora e que andam há meses à procura de trabalho e ainda não conseguiram encontrar uma forma de subsistência para a sua vida. O que Deus te fez perder, a tua casa, o teu carro. Irmãos, eu estava a ouvir uma notícia a semana passada
que dezenas, centenas de famílias procuraram uma associação porque já não estão a conseguir pagar as suas casas e muitos já estão a entregar as suas casas aos bancos. Estão a entregar as casas, irmãos, estão a entregar carros, estão a ficar sem dinheiro, a sua despensa, ela está a ficar vazia. A vida deles está a ser transformada gradativamente, dia após dia, muito rapidamente. Jó, ele teve todas estas percas, meus irmãos, não foi em meses. Ele teve estas percas financeiras e humanas, os seus filhos, quem ele tanto amava, num só dia. E este homem que Deus tanto amava, ele vai perder tudo aquilo que ele tanto desejava, tudo aquilo que ele tanto falava, tudo aquilo que ele tanto abençoava. Os seus filhos, quando tinham uma festa, que se reuniam todos uns com os outros, ele dava um holocausto por cada filho, dizendo: porventura não pecarão os meus filhos? Agora não existe a forma de dar um holocausto, mas porventura não estará alguém a orar por ti? Porventura não estará alguém a orar por um familiar teu para ser resgatado e ser trazido à presença do Senhor? Porventura não estará alguém que não te conhece do outro lado do mundo a dizer: Senhor, resgata uma multidão, traz para a tua presença, Senhor? Mas mesmo assim as dificuldades elas acontecem, mesmo assim as coisas más elas vêm para as nossas vidas muitas das vezes. Mas saber suportar essa dificuldade, talvez você não esteja a passar essa dificuldade e que o Senhor proteja com o seu sangue para que isso não aconteça. Mas digo-vos uma coisa, você não está isento, porque nós somos filhos de alguém, e alguém que você muito ama, com certeza em determinada altura vai acontecer. Então, porque você esteja preparado naquele momento, naquela altura, para que não culpe a Deus, para que não diga: Senhor, porque é que isto aconteceu comigo? Aconteceu contigo, aconteceu comigo, vai acontecer com centenas, com milhares, com milhões. Mas para isso você tem que estar preparado para dar o exemplo diante de Deus, porque Deus, Ele está no seu alto e sublime trono, está a ver quando a dificuldade ela vem, quando tu perdes um carro, quando tu perdes uma casa, quando tu tens a tua despensa vazia. Deus está a olhar para ti e a dizer: aquele ali é meu servo, aquele ali é minha serva, aquele ali dignifica o meu nome, aquele ali me adora, aquele ali exalta o meu nome, mesmo com a despensa vazia, aquele ali está na minha presença. Estar na presença de Deus com tudo é muito fácil. Estar na presença de Deus com dificuldade tem que ser fervoroso amante de Deus. Conforme já falamos, Jó era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. A vida de Jó foi um projeto de Deus, e todo o projeto passa por testes para que possa ser aprovado. Todos os testes que você passa, meus queridos irmãos, é apenas para saber se você vai ser ou não aprovado diante de Deus, meus queridos. Uma coisa eu vos digo: Jó que foi tocado por Satanás, em que toda a riqueza é roubada e queimada, seus funcionários mortos a fio de espada, seus filhos todos mortos. Os funcionários eram centenas, irmãos, milhares de pessoas que viviam na dependência e que olhavam para Jó e viam o Jó como um exemplo, e viam que Jó era um homem de Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz que mesmo com a dificuldade, mesmo na angústia, mesmo no sofrimento, está descrito em Salmos 91:1 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Jó teve muitas percas, Jó teve muita dificuldade para superar toda aquela dificuldade. Em Jó capítulo 1, versículo 20 e 21, a palavra nos diz: então Jó se levantou e rasgou o seu manto
e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, Jó reconheceu. É difícil, irmão. Perder financeiramente é uma coisa, perder família, filhos é outra. Jó reconheceu que a dependência dele não estava em homem algum, que tudo o que lhe tinha sido dado, tanto a nível financeiro como familiar, tinha sido o próprio Deus que lhe deu. Ele sabia o amor que ele tinha pelos filhos. Quando Jó ele recebe a notícia que os seus filhos tinham morrido, ele se levanta, rasga o seu manto em um ato de dor, em um ato de desespero. E aquele homem, meus queridos e amados irmãos, ele faz tudo isso porque ele desejava mais de Deus. Por momentos ou por milésimos de segundo talvez não compreendesse o que Deus queria para com ele. A tua tristeza, a tua dor, a falha que você tem, seja a qualquer nível da sua vida, tudo aquilo que lhe falta, que você acha que lhe falta, tudo isso serve apenas para a edificação do Senhor. Tudo aquilo que acontece, quem sabe desesperadamente estar com um conflito familiar, com pai, mãe, quem sabe primos, irmãos, filhos ou pais, tudo isso serve para a edificação do próprio reino de Deus, do próprio Deus. E tudo isso, irmãos, Ele nos traz à presença do Senhor. Em meio às percas materiais, em meio a perder os seus filhos, em um momento algum, Jó murmurou. Eu tenho certeza, irmãos, que muitos dos que estão aqui, que estão a passar dificuldades, que estão a passar necessidades, nunca murmuraram. Eu já soube de situações aqui dentro, de pessoas que passaram dificuldades tremendas e que estão a passar. E no entanto você vai ver esse homem e essa mulher a sorrir em cima de um altar. E sabe porque é que ele está em cima do altar? Porque ele ou ela, quando vem para o altar, ele vem dizer: Senhor, ali falta algo dentro da minha casa, mas aqui eu estou-me a preencher da melhor comida, do melhor maná que Deus pode entregar para a minha vida. Ali falta uma casa que eu tanto desejava, mas aqui está a melhor casa ao qual eu posso estar, que é a tua casa, Senhor, o teu santuário. Ali está o carro que eu perdi, mas aqui está o Senhor Espírito Santo, que quando me leva nas suas asas, Ele me transporta de uma parte para a outra do planeta, dizendo que ainda há adoradores na face da terra. E aqui tem adoradores, aqui tem homens e mulheres que passam dificuldade, mas são adoradores ao Senhor. Irmãos, não são poucas as pessoas que estão a passar dificuldade, mas são muitas as pessoas que estão a adorar a Deus. Muitas estão a adorar ao Senhor. Deus nos prova muitas vezes através do sofrimento. Deus usa o sofrimento para testar a nossa fé. No sofrimento, aprendemos a depender menos de nós e aprendemos a depender mais de Deus. Você sempre e constantemente tem aprendendo a depender menos de si e a aprender mais de Deus. É por isso que você é um homem, uma mulher cada dia mais forte, porque você colocou a sua vida na dependência do Senhor. Deus também muitas vezes, irmãos, permite a dor que sempre nos assola, para que essa dor ela possa edificar a vida de alguém, para que essa dor ela seja testemunho para vidas que estão aqui dentro e vidas que estão lá fora. Quantos irmãos não passam dores atrozes?
dores difíceis, dores angustiantes, como foi a angústia de Jó. Jó sentiu-se angustiado. Jó, por momentos, com certeza se sentiu perdido. Mas quando ele se levanta, com certeza ele olha para o céu e diz: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui mesmo perdendo tudo. Estou aqui, Senhor. Rasga o seu manto em um ato de dor. Irmãos, a dificuldade, aquilo que eu estou a falar hoje aqui, ela só é percebida e perceptível quando nos toca à nossa porta. E esta mensagem, ela vai servir para aqueles em que a dor, ela vai acontecer. Pastor, mas em um culto de missões você está a falar em dor. Sim. Jó foi um dos maiores missionários da terra. Jó dava o melhor exemplo de como um homem deve servir a Deus. Um dos maiores missionários da terra. O maior exemplo para aqueles que se perguntam porquê Jó em um culto de missões. Para aqueles que julgam que só eles pregam a verdade. Para os analistas das pregações. Jó foi um dos maiores pregadores da humanidade, que a humanidade já conheceu. Tomara eu ser um missionário e Deus dizer assim: viste tu o meu servo João, quem dera a mim ter como testemunha, não homem, mas ter como testemunha o próprio Deus. Então, meus irmãos, Jó, naquele momento ele estava a superar a dor, muita dificuldade, muita angústia, muito sofrimento. Mas em uma outra ocasião em que os filhos de Deus vão agora a uma reunião diante do próprio Deus, Satanás estava lá novamente presente naquela reunião. E Deus vai perguntar novamente para Satanás: viste tu o meu servo Jó? O meu servo que não se desvia do mal, o meu servo que é temoroso, o meu servo que é amoroso, o meu servo que tem uma integridade fora do normal, uma integridade acima de todos os homens que existem na terra. Deus disse isso por momentos aqui na Bíblia, no livro de Jó. E Ele vai dizer: toca-lhe no corpo, toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne. E Deus vai dizer: olha, toca-lhe, mas não lhe tires a tua vida. Novamente Satanás, ele vai outra vez para provocar maldade sobre aquele homem. Aquele homem já não tinha nada, irmãos. Aquele homem só tinha a sua própria vida, o seu próprio corpo, a sua própria saúde. Ele não tinha filhos, a sua mulher também já o desprezava. Aqueles que o serviam, que estavam ao redor dele, já não o serviam mais. Irmãos, irmãs, amigos, todos aqueles que contestaram contra Jó, todos estavam contra Jó, porque julgavam, sabe o que, irmãos? Que a dificuldade, ela só vem pelo pecado. Nós às vezes, irmãos, olhamos para o irmão, está a acontecer algo, e em vez de criticarmos e perguntarmos qual é o pecado que esse homem ou essa mulher está a passar, nós temos que orar por esse homem ou por essa mulher, desejar o bem. Não existe pecado, irmãos, existe permissão de Deus para fortalecer crentes. Tudo é permissão de Deus, tudo é um desejo de Deus para que tu venhas a ser mais amante da sua palavra, dignificar mais o seu reino. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna, da planta dos seus pés até ao alto da sua cabeça. As chagas, irmãos, que foram criadas no corpo de Jó, era como se o seu corpo ele apodrecesse, era como se o mau cheiro era nauseabundo. Aquele homem tinha que se jogar no meio da cinza para que as feridas elas fossem mais ou menos cicatrizadas. Mas a chaga era tão profunda que o sofrimento de Jó, tão grande, irmãos, que desejou nunca ter nascido. Jó desejou nunca ter nascido
perdeu tudo, ficou só um amigo, um caco de telha. Um caco que, quando ele se raspava, com certeza com muita dor, com muito grito, com muito sofrimento. Quem tu perdeste? Quantos de nós, quando ficamos sem algo, perdemos amigos, perdemos parentes, perdemos aqueles que nos estavam mais próximos? Um dia eu falei aqui algo. Com 28 anos de idade eu fiquei viúvo. Eu tinha uma vida próspera, mas quando eu fiquei sem nada, 99% daqueles que eu conhecia, nunca mais os vi. Ficou meu pai, minha mãe, minhas filhas e as minhas irmãs e os que eram os meus sogros. De resto, não tinha um único amigo. O que é que tu perdestes em que os teus amigos se afastaram de ti? Pouco ou muito? Porque quando você perde pouco, são poucos os que se afastam. Mas se você perder muito, você afastar muitos. Mas só vai estar um presente na tua vida: Deus. Mas para isso, irmãos, nós temos que estar sempre na presença do Senhor. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé em nome do Senhor Jesus. Uma coisa eu tenho certeza, irmão: independentemente das tuas percas, das tuas dificuldades, o estado de Jó, que está escrito, redigido no capítulo 42, versículo 1 e seguintes, no livro de Jó, diz que o último estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Que tudo aquilo que ele perdeu, irmãos, tudo foi dobrado. Os seus filhos foram 10 que Deus lhes deu na mesma. Mas todo o património foi tudo dobrado. Toda a riqueza que ele tinha foi dobrada. Os seus anos de vida, Jó tinha 60 anos de idade quando aconteceu esta grande calamidade. Jó teve mais 120 anos de idade, mais 120 anos de vida, e viveu até cerca, mais ou menos, de 200 anos de idade. Olhem só o que Deus faz. Tudo aquilo que Deus que te fez ou deixou que tu perdesses, Deus te dará em dobro. Deus vai fazer coisa grande na tua vida. Deus vai fazer coisa poderosa na tua vida, irmãos. Tudo aquilo que tu vieste buscar para este lugar, esta nação, e a dificuldade, seja ela qual for, Deus te irá dar em abundância permanente. Deus te irá dar abundância derramada diretamente do seu trono para a tua vida, irmãos. Coisas grandes, coisas poderosas irão acontecer com tanta intensidade que tu não terás tempo de analisar de onde vem tanta coisa boa que te irá perseguir. Muitas das vezes o nosso pastor presidente fala que às vezes caminha, e quando ele caminha as bênçãos o perseguem. Eu vejo isso hoje na minha vida, irmãos. E eu tenho certeza que existem irmãos aqui na mesma situação, que não têm tempo de parar para analisar aquela proposta, porque são tantas as propostas boas que vêm, que não têm tempo. Mas para por um momento e você vai ver, deixa a bênção te alcançar. E quando a bênção te alcançar, tu vais dizer assim: meu Deus, aquele pregador, ele estava ali a pregar naquela noite, parecia que era uma palavra difícil, parecia que era uma palavra que não tinha nada a ver comigo, mas ele pregou e eu parei por momentos, olhei para o Senhor e o Senhor me alcançou com as suas bênçãos. Oh, irmãos, é tanto o amor que Deus tem para conosco, que Deus só permite tudo isto para te alcançar a tua alma, conforme eu disse de início, para te alcançar a ti. Eu agradecia que o Ministério de Louvor subisse aqui a este altar em nome do Senhor Jesus. Todos os levitas podem subir, está bem? Sem exceção de nenhum, porque esta é a casa do Senhor e esta é a casa de adoração e oração para todos aqueles que são fiéis. Então eu iria pedir aqui ao nosso ministério que esteja nos abençoando com mais um louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar?